Palavras que edificam. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Boa tarde e também uma boa noite, dependendo da ocasião que meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus vão estar assistindo esse vídeo, amém? Talvez a hora que o irmão e a irmã vai assistir esse vídeo, essa live já tenha terminado, né? Possa ser que o irmão vai assistir esse vídeo à noite, ou à tarde, ou de manhã. Então eu já estou mandando aqui o bom dia, o boa tarde e uma boa noite para os irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amém? Eu quero aqui estar trazendo para vocês o tema, o dízimo, aleluia, glória a Deus. O dízimo de Malaquias, detalhado. Esse dízimo de Malaquias detalhado, meu irmão, foi inspirado pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, feito por minhas mãos, mas pelo intermédio do Espírito Santo. Amém? Tudo que vai ser dito aqui, que vai ser citado, eu vou estar trazendo aqui bases bíblicas para isso. Eu estava fazendo um estudo sobre relação ao dízimo e pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, Deus me usou, o Espírito Santo de Deus me usou. Peguei aqui em casa papel em branco, caneta e fui ali escrevendo o dízimo de Malaquias detalhado. Eu estou com a Bíblia aqui também em mãos, para não ficar só em minhas palavras, amém? A paz do Senhor Jesus, meu irmão Almir Trovão. Deus abençoe tua vida, meu irmão, abençoe tua casa, tua família, sonhos, planos, projetos, em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, vamos para o dízimo Malaquias detalhado, inspirado por mim, mas através do intermédio do Espírito Santo de Deus, que me usou com sabedoria para estar trazendo esse tema, o dízimo de Malaquias detalhado. Amém? Glórias a Deus. Então, venha comigo no Glórias. Tá aí, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui é o dízimo de Malaquias detalhado. Estão vendo aqui? O dízimo Malaquias detalhado. Este é o tema que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para estar colocando esse tema através dessa live. Amém? Então nós vamos iniciar o dízimo Malaquias detalhado aqui, ó, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Aleluia, glórias a Deus. Voltando aqui para o dízimo detalhado, eu estudei muito para fazer esse dízimo, irmão, viu? Para fazer esse dízimo detalhado, irmão. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para mim fazer o dízimo Malaquias detalhado, eu tive que estudar muito a Bíblia. Foi feito em minhas mãos, detalhadamente, mas através do intermédio do Espírito Santo de Deus. Muita oração, para que o Espírito Santo de Deus possa te dar uma sabedoria para você trazer para o público o dízimo de Malaquias detalhado. E o Espírito Santo de Deus me levou a essas palavras, ó. Eu escrevi pelo intermédio do Espírito Santo de Deus. Deus falando, ó, Deus falando pela boca do profeta Malaquias. Ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Para quem? Deus falando pela boca do profeta Malaquias. Ó sacerdotes, este mandamento
é para vós. Vós quem? Olha ele aqui. Este mandamento de dar dízimo é para este sacerdote. É para o sacerdote da tribo de Levi. Não para os cristãos. Estão entendendo, meus amados irmãos? Estou trazendo aqui, ó, o dízimo, Malaquias detalhado. Deus falando pela boca do profeta Malaquias. Essas são as palavras que Deus colocou no meu coração, na minha boca, para estar fazendo, para estar trazendo essa live sobre relação ao dízimo. Aqui Deus falando pela boca do profeta Malaquias. Ó sacerdote, este mandamento é para vós. Quem? Vós. Olha ele aqui, ó. Para vós quem? Sacerdote da tribo de Levi. Não para os cristãos. Aí, a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro aqui, ó. O templo. A casa do tesouro é o templo. Onde está escrito isso? Em Malaquias 3:10. Vamos aqui para a Bíblia agora? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos voltar aqui para o dízimo de Malaquias detalhado, inspirado pelas minhas mãos, pelo intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, Malaquias 3:10 está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro aqui é o templo. Mas esse templo foi naquele tempo, na época da lei mosaica. Esse templo, essa casa do tesouro aqui não existe mais. Foi destruída. Não existe mais. Acabou. A casa do tesouro não existe mais na graça. Acabou. Mas Malaquias 3:10 está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, aonde já não existe mais o templo, que foi destruído. Trazei o dízimo à casa do tesouro, templo, o templo que foi destruído naquela época da lei mosaica. E qual era os dízimos que os israelitas dos lombos de Abraão traziam? Qual eram os dízimos que os judeus traziam para a casa do tesouro? Qual eram os dízimos que a tribo de Levi traziam? Os levitas. Qual era o dízimo? O dízimo naquela época, meus irmãos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que se referia ao templo que não existe mais, foi destruído. O dízimo naquela época que os judeus traziam, levavam para a casa do tesouro, o dízimo que os israelitas dos lombos de Abraão levavam para a casa do tesouro, naquele tempo, na lei mosaica. Sabe qual era o dízimo? Se referia a alimentos. Este era o dízimo que eles levavam para a casa do tesouro, que era a casa do tesouro naquela época da lei, era o templo. Hoje não existe mais esse templo. Esse templo foi destruído. Então não se traz mais dízimo para a casa do tesouro, porque esse templo foi destruído. Não existe mais na graça. Mas o dízimo que eles levavam era isso aqui, ó, alimentos. Alimentos 3 em 3 anos. E ano. Para onde eles levavam o dízimo, que era alimento, em 3 anos, em ano, para onde? A casa do tesouro, para o templo. Por que eles faziam isso em 3 anos? Eles faziam isso para que não falte alimento para os órfãos, viúvas e necessitados. 3 em 3 anos, em ano, a tribo de Levi, os levitas, os judeus, os israelitas dos lombos de Abraão, em 3 em 3 anos, em ano, eles levavam dízimos
E o dízimo se referia a alimentos, que eles levavam para onde? A casa do tesouro, que era no templo. O templo que hoje não existe mais. Esse templo foi destruído. Para que eles levavam em 3 anos o dízimo à casa do tesouro? 3 em 3 anos, em ano. Para que não falte alimento para os órfãos, viúvas e necessitados. Nós vamos ler lá no livro de Deuteronômio 14, versículo 22, e livro de Deuteronômio 14, versículo 29. Qual que era o dízimo, meus irmãos? Dízimos, naquela época da lei, alimentos. Para que não falte alimento para os órfãos, viúvas e necessitados. A Bíblia não está dizendo para que não falte dinheiro. Não, a Bíblia está dizendo em Deuteronômio capítulo 14, versículo 29, para que não falte alimento. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 29, não está dizendo para que não falte dinheiro. Então, dízimo, meu irmão, desde o tempo da lei, sempre foi alimento, nunca foi dinheiro. Quem prega dinheiro está te enganando. Igreja que pede dinheiro, pastor que pede dinheiro, apóstolo que pede dinheiro, bispo que pede dinheiro, missionário que pede dinheiro, liderança da sua igreja que pede dinheiro, cai fora. Estão distorcendo a palavra de Deus. Dízimo nunca foi dinheiro. Desde o tempo que não era lei, dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. E desde o tempo que entrou a lei, o dízimo continuou sendo alimento, nunca foi dinheiro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3:10. A casa do tesouro, templo, o templo que foi destruído. Hoje em dia, ninguém leva mais nada, dízimo para a casa do tesouro, porque foi destruído esse templo. Essa casa do tesouro foi destruída. Está escrito em Malaquias 3:10, né? Que levava o dízimo à casa do tesouro. No tempo que o templo existia, essa casa do tesouro. Não existe mais, foi destruído. E o dízimo aqui se refere a alimentos. 3 em 3 anos, em ano. Levava para onde? Para a casa do tesouro, que não existe mais. Para que não falte dinheiro? Não. Para que não falte alimento para os órfãos, viúvas e necessitados. Vamos ler livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28, e livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29. Vamos para a Bíblia agora. Vamos para a Bíblia. Meu negócio é Bíblia. Eu gosto de provar tudo que eu prego. Se um dia eu pregar heresia, estiver pregando mentira, como esses falsos profetas que tem de hoje em dia por aí, abrindo igreja, chamando de templo, que só quer ganhar dinheiro nas custas dos fiéis, enganando as pessoas, distorcendo a palavra de Deus, quer pregar sobre dízimo, prega, meus irmãos. Prega, pastor, prega, apóstolo, prega, bispo, prega, diácono, prega, presbítero, prega, pregador, prega, evangelista, prega, obreiro, mas prega dizendo a verdade, que dízimo nunca foi dinheiro, que dízimo sempre foi alimentos, desde o tempo que não era lei e desde o tempo que entrou a lei. Dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Vamos pregar a verdade, pelo amor de Deus. Olha lá, o dízimo Malaquias detalhado que eu fiz aqui em casa. O que eu escrevi lá em mão, em caneta? O que está escrito aqui, ó. Deuteronômio, ó. Estou aqui em Deuteronômio 14, versículo 28. Ao fim de 3 anos, aí, Deuteronômio 14, versículo 28. Ao fim de 3 anos, vamos aqui para o meu dízimo Malaquias detalhado que eu fiz em casa. O que eu disse? O que eu escrevi aqui, ó? 3 em 3 anos, em ano. Naquele tempo da lei, os israelitas, judeus, levitas, da tribo de Levi, levavam o quê? 3 em 3 anos, em ano, dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é o templo, meu irmão, daquela época, daquele templo. Aqui é a casa do tesouro. O templo que hoje em dia não existe mais. Então, por isso que acabou o dízimo na graça. E mesmo assim, se não entrasse a graça, se não existisse a graça,
o dízimo também não ia mais existir, porque o templo foi destruído. A casa do tesouro foi destruída. E desde o tempo da lei, fora da lei, dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. E não era uma ordenança para os cristãos dizimar. Não era um mandamento para os cristãos dizimar. Mas sim uma ordenança da lei mosaica e fora da lei mosaica, que o dízimo já existia. Sempre foi uma ordenança e um mandamento para os judeus, israelitas dos lombos de Abraão, para os levitas, a tribo de Levi, mas nunca foi mandamento para os cristãos dízimo. Amém? Porque eu prego aqui sobre o dízimo, eu leio a palavra e o povo fica discutindo comigo, me xinga lá no Facebook, deixa cada comentário absurdo. Aí eu falei, Senhor, me usa aqui dentro de casa para me pregar sobre o dízimo. Aí Deus falou comigo, o Espírito Santo, pega papel e caneta, meu filho, e você vai começar a escrever aí tudo que eu mandar você colocar nesse papel em branco. Você vai escrever tudo aquilo que eu mandar. E tudo que o Espírito Santo de Deus mandou fazer, eu escrevi aqui. Por isso que eu coloquei aqui, o dízimo, Malaquias detalhado. Então, voltando aqui para a Bíblia, Deuteronômio 14, versículo 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os... Vamos virar a folha. Todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Agora Deuteronômio 14, ainda agora versículo 29. Então virá o levita, pois nem parte, nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e os órfãos, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, o comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra da tua mãos que fizeres. Meus irmãos, vamos botar aqui o dízimo Malaquias detalhado. Para que servia os dízimos? Livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29. Para que servia os dízimos? Os dízimos servia para o pastor encher o tanque do carro dele? Naquele tempo, o dízimo servia para os pastores pegar a esposa, os filhos, a família toda dele, para sair gastando no shopping center? Naquele tempo, o dízimo servia para o pastor pegar a esposa dele, filhos, e levar a família para comer no melhor restaurante de luxo? Não! Para que era o dízimo que fala em Deuteronômio 14, 29? Vamos lá. Para que servia mesmo? Para os levitas. Para quem mais? Para os estrangeiros. Para quem mais? Para os órfãos. Para quem mais? E para as viúvas. Meus amados irmãos, cuidado da igreja onde você está congregando. Essa história aí de dar dízimo, vocês estão dando dízimo em vão. Está tudo indo para o bolso do pastor de vocês. O dízimo de vocês está tudo indo para o tanque do carro do seu pastor, para o tanque da moto do teu apóstolo, bispo, da tua liderança. Não existe dízimo na graça, pelo amor de Deus. Saia dessa cegueira, meus irmãos. Sai dessa cegueira, minhas irmãs. E a Bíblia é bem clara. A Bíblia é um livro de todas as perguntas e todas as respostas. Mas como tem tolo, como tem tola no meio do evangélico. Misericórdia, o pior cego é aquela que sabe, que vê, mas finge que não quer saber, finge que não vê. Este é os pior tolos. Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá. Aí aqui, ó. O dízimo, Malaquias detalhado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, feito com minhas próprias mãos, pelo intermédio do Espírito Santo. Eu estou desenhando, Malaquias 3:10,
Para ver se assim o meu povo acorda. Para ver se assim Deus arranca essa cegueira. Eu tive que desenhar. Aleluia, Jesus. Dá-lhe força, Pai. Olha. Em Deuteronômio 14, versículo 9 diz: para que não falte alimento para os órfãos, viúvas e necessitados. Amém? Aí vamos lá. Aí Malaquias 3,10 ainda diz assim. Está na palavra de Deus. Ainda diz assim, Malaquias 3,10. Depois faz a prova de mim, para ver se não abrirei as comportas do céu. Vamos para Malaquias 3,10. Só para confirmar tudo que está sendo dito aqui, o que eu escrevi em mãos. Malaquias 3:10. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei as janelas do céu. Está aqui. Se não abrirei a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aqui, ó. A maior abastança. Voltando aqui para o dízimo de Malaquias detalhado, feito em minhas mãos pelo intermédio do Espírito Santo de Deus. Malaquias 3:10. Já fui na Bíblia para os irmãos confirmar. E para as irmãs ver também. Malaquias 3:10. Diz o Senhor, depois fazer a prova de mim, para ver se não abrirei as comportas do céu. Sabe qual é as comportas do céu que Deus aqui promete, meus irmãos, minhas irmãs? Aqui, ó. Uma nuvem carregada de chuvas. Essa é a comporta do céu que Deus vai abrir. Essa é a comporta do céu. E vocês vão entender. Vocês vão entender mais adiante. Depois faz a prova de mim, para ver se não abrirei as comportas do céu. Em outra versão bíblica, depois faz a prova de mim, para ver se não abrirei as janelas do céu. As comportas do céu, as janelas do céu que Deus prometeu, é uma nuvem carregada de chuva. Aonde diz Malaquias 3:10. Ó. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. A bênção tal é essa aqui, ó, a chuva. Uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. A maior abastança, ó, uma chuva forte, uma nuvem carregada de chuva. Ó. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirá a janela ou as comportas do céu, dependendo como está escrito aí na sua Bíblia, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. A comporta gelada do céu que Deus vai abrir, aqui ela aqui, ó. Sabe por quê? Sabe por quê? Ó. Aqui, ó, por quê, ó. A comporta do céu que ele vai abrir, ó. Sabe por quê? Olha o que está escrito no livro de Malaquias 3:11. E ele não destruirá o fruto da vossa terra. Meu irmão, se dízimo é dinheiro, meus irmãos, como é que o devorador vai devorar uma coisa que não se come? Porque aqui, ó, e por causa de vós repreenderei o devorador. E por causa de vós repreenderei o devorador. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. Então, como é que pode ser dinheiro, dízimo, como as igrejas pedem hoje em dia, esses falsos mestres, esses falsos profetas? Se o próprio Deus diz, depois faz a prova de mim para ver se não abrirei as comportas do céu. As comportas do céu aqui. Uma nuvem carregada de chuva. Para molhar a terra. Para molhar o campo. Aonde as plantações ali precisam ser regadas. Para eles poder
colher o dízimo aqui, colher o dízimo 3 em 3 anos, em ano. Então precisa de chuva a terra, precisa de chuva o campo, para poder regar tudo que foi plantado na terra, no campo. Olha, depois disso Deus fala: e por causa de vós repreenderei o devorador. Olha o devorador aqui, ó. O nome do devorador é gafanhoto, não é demônio, como muitos falsos mestres e falsos profetas pregam. E por causa de vós repreenderei o devorador. Olha o devorador aqui, ó. Olha ele aqui, o devorador. Não é diabo, não é pombagira, não é preto velho, não é Exu, não é nada disso, meus irmãos. Devorador tem nada a ver com capeta, devorador tem nada a ver com Satanás, devorador tem nada a ver com o inferno. Devorador é isso aqui, ó. Eu desenhei para ver se tira a cegueira do meu povo. Em nome de Jesus, arranca essa cegueira. Eu estou trazendo aqui um dízimo detalhado, escrito por minhas mãos, pelo intermédio do Espírito Santo de Deus. E eu estou dentro da palavra do Senhor. E por causa de vós repreenderei o devorador. Olha o devorador aqui, ó. É o capeta? Não, gafanhoto. Tá aqui, ó, livro de Malaquias 3:11. E ele não destruirá os frutos da nossa terra. Peraí. Se ele não vai destruir o fruto da nossa terra, então dízimo nunca foi dinheiro. Está falando de terra, de campo. É algo que eu plantei e o devorador não vai devorar o que eu plantei. Não vai comer o que eu plantei. Então, meus irmãos, tu já viu gafanhoto comer dinheiro? Como é que gafanhoto, como é que o dízimo, o devorador é demônio, como muitos pregam por aí enganando o povo? Tu já viu gafanhoto devorar dinheiro? Ele vai gafanhoto devora o fruto das terras, dos campos. Aí por isso que Malaquias 3:10 Deus fala: depois faz a prova de mim, para ver se não abrirei as comportas do céu. Em outra versão bíblica, para ver se não abrirei as janelas do céu. Aqui, ó, a janela do céu que Deus vai abrir, ó. Uma nuvem carregada de chuva. Para quê? Essa nuvem carregada de chuva. Para quê? Para isso aqui, ó. Para molhar o fruto de vossas terras. Ou dependendo da Bíblia que você está, a versão, ou o fruto do vosso campo. Está aqui, meus irmãos. Como é que uma terra seca, sem molhada, vai dar fruto, vai vingar ali? Se não chove. Se a terra onde você plantou está seca, está terra seca, não vai vingar. Então a comporta do céu é uma nuvem carregada de chuva para molhar os frutos da vossa terra, do vosso campo. E aqui, quando fazer prova do Senhor, aí ele fala: e por causa de vós repreenderei o devorador. Olha o devorador aqui, ó. Ó, devorador. Se chama gafanhoto, não demônio. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. Malaquias 3:11. Olha aqui que está escrito. Malaquias, vamos aqui. Malaquias, capítulo 3, versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador. Quem é o devorador? Olha aqui, para o dízimo de Malaquias detalhado, o devorador é o gafanhoto. Olha ele aqui, ó, gafanhoto. Vamos para a Bíblia de novo, Malaquias 3:11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Demônio agora vai devorar o dinheiro, né? E dinheiro se planta, se dá na terra. Porque aqui está dizendo que o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Não tá, senão é para estar escrito assim, ó, se dízimo fosse dinheiro. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma a tua conta corrente. Para que não vos consuma a tua conta bancária. É para estar escrito assim, se dízimo é dinheiro. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma a sua conta poupança. Se dízimo é dinheiro, tinha que estar escrito dessa forma. Não assim, não dessa forma como está dizendo Malaquias 3:11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E opa, então está falando do fruto da terra,
é fruto do campo, da terra, algo que você plantou. Amém? E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus amados irmãos? E estou voltando aqui para o dízimo Malaquias detalhado, feito em mãos aqui dentro do meu quarto. Meditei bastante, estudei bastante, orei bastante, busquei bastante, desci bastante, para que o Espírito Santo de Deus me desse um dízimo de Malaquias detalhado. Eu tive que desenhar, e o Espírito Santo de Deus foi falando aqui comigo. Pega um caderno em branco, caneta, e vai anotando tudo o que eu disser. Vai anotando, meu filho. E eu fui anotando. Então, para encerrar, meus amados irmãos, vamos aqui. Para encerrar, olha isso. Conclusão. Não existe dinheiro nesta história. Pastores, apóstolo, bispo, missionários, missionárias, diácono, presbítero, evangelista, obreiro da casa do Senhor, liderança de igreja. Eu só peço uma coisa em nome de Jesus, para encerrar essa live. Conclusão desta história. Não existe dinheiro nesta história. Não distorça as escrituras, pelo amor de Deus. Nicodemo, nasça de novo. Naamã, vá descer 7 vezes no Rio Jordão. Pastorada, que se diz pastor, porque tem um título de pastor, mas na verdade vocês são aqui o que Jesus deixou escrito, deixou falado lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, destes falsos mestres, desses falsos pastores, desses falsos apóstolos, desses falsos bispos, desses falsos diáconos, desses falsos presbíteros, desses falsos evangelistas. Acautelai-vos destes falsos mestres, profetas, Mateus 7,15, que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente por dentro, são lobos, são lobos, são lobos, são lobos, são lobos, são lobos, são salteadores, 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 são roubadores, roubadores, roubadores. Aleluia! Glórias a Deus! Quem prega a palavra se esforça, desenha, pega papel e caneta. Eu sou da moda antiga, meus irmãos. Eu não sou desse tempo, dessa porcalhada de teologia da prosperidade, não. Isso não edifica ninguém, teologia. Nunca edificou, edifica o bolso deles. Sai da teologia, sai do bacharel da teologia. Você não precisa de curso, meu irmão. Você não precisa de curso, minha irmã. Você não precisa de bacharel de teologia. Você não precisa de uma teologia, porque a teologia só distorce a palavra de Deus. Tudo que você precisa é ter joelho no chão, é descer na madrugada, é jejuar, é se consagrar, é pedir para Deus sabedoria e conhecimento. Joelho no chão vale mais do que uma teologia. Consagração vale mais do que uma teologia. Aleluia! A cara no pó, a boca no pó, vale mais do que um bacharel de teologia. E o Espírito Santo de Deus vem e te enche de conhecimento, de sabedoria. Só basta apenas um papel em branco e canetas em mão, e deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir para o verdadeiro evangelho genuíno. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, e a paz do Senhor Jesus.